Olá, alunos! Agora vamos começar a nossa aula da Escola da Inteligência. Vamos lá na página 96 da apostila, aula 3, retomando o desafio para casa, reflexão coletiva e individual. Na aula anterior, nós falamos sobre as características não saudáveis e falamos sobre a pessoa ser nervosa, né? O nervosismo. Será que a gente tem como controlar o nervosismo? A gente consegue controlar as nossas atitudes, o nosso impulso, as nossas atitudes não saudáveis? Conseguimos sim, com muita prática, com muita paciência, pensamentos sempre positivos, tentando sempre manter a calma, a gente consegue sim controlar o nosso nervosismo. Todos pensam a mesma coisa? Não, nós não pensamos do mesmo jeito. Cada um tem a sua, né? A sua opinião, tem as suas atitudes, né? Tem o seu interesse e conhecimentos. Então, cada um reage de um jeito, fala de um jeito e pensa de um jeito. E ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. É possível aprender a pensar antes de reagir? Então, se alguém te faz alguma coisa que você não gosta, você tem que tratá-lo da mesma maneira? Não, né? A gente tem que se controlar, ter paciência e tratar a pessoa de uma maneira boa. A gente não paga o mal com o mal, né? O mal se trata com o bem. Do mesmo jeito que o bem se trata com o bem, o mal também se trata com o bem, tá? Pessoas boas não não têm atitudes negativas, atitudes más. Por isso que devemos sempre controlar as nossas atitudes. Na página 97 tem duas figuras ali de várias oncinhas. Tem analisando conceitos. Tem nervosa na primeira situação ou nervosa na segunda situação. Isso lá na página 97. Daí na página 98, nós vamos discutir sobre essas duas figuras, tá? Aqui na página 98, vocês vão ler lá. Podemos entender a palavra nervosa de duas formas. O primeiro tipo de nervosismo é aquele que sentimos quando estamos diante de alguma situação que nos deixa com medo, aflitos, preocupados com o resultado. Por exemplo, a oncinha ficou nervosa, tensa, porque tinha medo de atravessar o rio e se afogar. Por isso que ela ficou nervosa. Às vezes, a prof, como faz bastante tempo que dá aula, eu via que meus alunos, eles ficavam muito nervosos para fazer avaliação, para fazer um trabalho, para ler em voz alta junto com as outras pessoas. Isso é um tipo de nervosismo que tem que ser controlado, né, para melhorar as atitudes, né? E tem o segundo nervosismo, que é aquele que sentimos quando ficamos irritados, bravos, né, impacientes, agressivos com os outros e com nós mesmos. Muitas vezes a gente fica com raiva, briga até, a gente acaba até machucando a nós mesmos, né, nós próprios. Fala assim, nossa, porque você agredindo um amigo seu, porque geralmente a gente briga com pessoas próximas da gente, né? A gente discute, a gente fala coisas que não deve para pessoas que estão mais perto da gente. Daí depois a gente para e pensa, fala assim, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu tratei o meu amigo daquele jeito? Por que que eu tratei o meu pai e a minha mãe daquele jeito? Eles não mereciam isso. E ainda mais, além de magoar o próximo com atitudes agressivas, a gente acaba magoando nós mesmos com os nossos tipos de atitudes, né? Por exemplo, a onça ficou nervosa, mostrou os dentes, rugiu e se preparou para o ataque. Então, quando a gente fica com raiva, o que que a gente faz? As nossas atitudes é de atacar, né? De brigar, de agredir, né? Junto com essa segunda figura, né? A figura ali de baixo. A segunda figura. A primeira é um nervosismo interno, né? Nossa, será que eu
eu vou conseguir aprender a andar de bicicleta. Ai, é muito difícil, não, né? Esse tipo de atitude, a gente tem que sempre pensar positivo e ir atrás dos nossos erros e enfrentar os nossos obstáculos. Então, eu vou conseguir fazer essa avaliação. Eu estudei, a professora me ensinou, eu estudei em casa, eu aprendi com a prof, aprendi com o papai, com a mamãe. Então, eu vou superar essa etapa da minha vida, né? Daí, pessoal, lá na página 99 tem a letra C, pensando sobre as nossas características não saudáveis. Vamos continuar falando sobre o nervosismo. O que o nervosismo representa para nós mesmos e para os outros? No quanto nós nos prejudicamos e prejudicamos as pessoas que estão ao nosso redor quando perdemos o controle das nossas emoções, né? A gente deixa o outro triste e também nós ficamos tristes, né? Com as nossas atitudes. Pensar assim, o estado de nervosismo constante. Tem pessoa que fala assim, eu sou nervosa, eu sou muito nervosa. Então, o nervosismo não é algo que não possa ser modificado. O nervosismo, ele pode sim ser modificado com as atitudes boas, atitudes positivas, né? Pois da mesma forma que aprendemos a extravasar as nossas emoções de maneira imediata, essa maneira explosiva da gente lidar com os outros e com nós mesmos, a gente também consegue aprender a nos conter, né? A gente pode a gente pode aprender a nos controlar, certo? Será que eu nasci nervosa? Será que, eu sou nervosa e pronto, acabou? Será que a gente nasce nervoso? Não, né? Ou será que eu aprendi a ser nervosa, a ser estressada, a ser explosiva? Porque a gente sendo explosiva, nervosa, a gente trata os outros mal. Será que a gente aprendeu a tratar os outros mal? Com certeza, né? A gente não nasceu sabendo isso. Será que eu posso aprender a me controlar? Eu tô perguntando para vocês, alunos, será que vocês conseguem aprender a se controlar? Com certeza, né? E como que a gente pode fazer isso? Então, vamos aqui a algumas questões para a gente refletir. Primeira figurinha ali. Será que quando observamos uma situação diversas vezes, passamos a achar que ela é certa? Passamos a achar que podemos agir dessa forma também? Passamos a achar que podemos agir dessa forma também? Vocês já viram muitos adultos irritados uns com os outros? Como se sentiram vendo-os discutir? Vocês já se depararam com uma briga, com a discussão entre duas pessoas adultas? Como vocês se sentiram nessa situação? Conversem com o papai e com a mamãe em casa sobre cada figurinha dessa que a professora está conversando aqui com vocês. Muitos adultos brigam facilmente entre si, acabam ficando nervosos e se ofendendo. Por que vocês acham que isso acontece? Por que será, alunos? Por causa da falta de paciência, da explosão, do nervosismo, sobre o não pensar antes de agir, né? Será que quando estamos diante de uma pessoa que se encontra nervosa, podemos escolher ficar calmos? Sim, eu acho que sim. Quem decide que atitude devemos tomar? O que essa pessoa pode fazer para se controlar? Vocês vão pensar e conversar com o papai em casa. Será que diante de dois amigos que estão nervosos, nós podemos ajudá-los a se controlar? Quando duas pessoas estão brigando, será que uma terceira pode entrar e falar, olha, calma, vamos conversar tranquilamente, se acalmem, converse uma outra hora. Como que podemos fazer isso? Será que quando estamos muito nervosos, é possível esperarmos o nervosismo passar? Quem tem que decidir isso?
Como podemos fazer isso? Será que podemos aprender a ser mais calmos? Como podemos aprender isso? A gente pode aprender isso conversando com outras pessoas, tentando sempre ouvir músicas calmas, assistir programas educativos que nos acalmem. Quando a gente está nervoso, tomar um banho, escutar uma música, ler um livro, pintar, fazer um desenho. Cada um tem alguma coisa que olha e fala assim, nossa, isso me acalma. Então, se eu tô nervoso, o que eu vou fazer para que isso não aumente, né? Então, tem várias atitudes que é vocês que tem que pensar e refletir para ver, falar, isso me ajuda a ficar calmo. Eu gosto disso porque isso me tranquiliza. Então, é vocês que tem que ir se conhecendo, pensando e ver o que acalma vocês. Andar de bicicleta, brincar de carrinho, brincar de boneca, conversar com um amigo, conversar com a mamãe, com o papai, com o tio, a tia, fazer um desenho, pintar, entre outras coisas, certo? Essa atividade é muito legal, pessoal. Vocês vão fazer com o papai e com a mamãe em casa. Hora do relaxamento, relaxando o corpo e a mente. Oba! Hora do relaxamento. Como é bom aprendermos a controlar os nossos movimentos. Pessoal, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pedir para o papai e para a mamãe colocar uma música ou ler uma história para vocês. E vocês vão pensar, vão ficar relaxados, tentar não se mexer muito, prestar bastante atenção com o que tem a própria respiração, tentar ouvir um som de um passarinho, os barulhos que tem lá fora, né? E sentir melhor o que você tem por dentro, a sua mente. Então, isso aí vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe. Vão para um lugar bem tranquilo que vocês gostem de ficar. Vão ficar lá alguns minutos fazendo isso. Quem conseguir pode ficar, nossa, o mais tempo que for. Tenta não se mexer muito. Só respira, inspira, tá? Por aproximadamente 1 minuto ou até mais, quanto vocês conseguirem ficar, tá? E pensando com os olhos fechados, sem falar, o que vocês vão refletir sobre isso. Presta atenção no barulho do coração de vocês, se tá calor, se tá frio e muitas outras coisas. E daí, lá na página 102, está dizendo assim, depois que vocês fizeram essa atividade, por quanto tempo vocês conseguiram ficar sem se movimentar? Vai falar para o papai e para a mamãe. Quanto tempo vocês podem controlar as atitudes de vocês? E a gente pode fazer exercício quando estamos nervosos? Quando a gente está nervoso, a gente consegue fazer exercício? Sim ou não? É possível estender esse controle às nossas atitudes? Né? Então, tá dizendo lá assim a oncinha. Ei, amigo, gostou do relaxamento? Vamos praticar esse exercício pelo menos uma vez por semana. Você pode fazê-lo sozinho em casa. Lembre-se de que é importante aprender a dominar seus movimentos e a conversar com você mesmo. Certo, alunos? Depois, você tem lá na página 103 a máscara da onça Sassá. É uma onça muito determinada, mas também muito nervosa. Recorte a máscara e conte o que você aprendeu sobre ela para o papai e para a mamãe. As características saudáveis e as não saudáveis. Essa é a máscara da oncinha que vocês vão recortar, certo? Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até mais. Paciência em primeiro lugar.